Pessoal, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao estudo da tarde, tentando agora ver a questão de Deus a partir daquilo que Jesus nos ensinou. Logicamente que todo o Evangelho de Jesus, ele pode ser visto como Evangelho interior. O Evangelho de Jesus é todo interior. Aquilo que fala nele, não se fala de coisas externas. E Jesus não fala do outro, ele fala de nós mesmos. Em cada momento em que Jesus nos ensina, ele nos ensina principalmente a relação entre nós e Deus. Então, se nós tivermos cuidado de estudar trecho por trecho do Evangelho, nós veremos que Jesus fala de um mundo interior e fala da nossa relação um com o outro e da nossa relação com Deus. O primeiro momento que nós vamos ver Jesus iniciando a sua tarefa, ele faz a transformação da água em vinho. E se você pegar bem, tem duas passagens importantíssimas na revelação de Moisés que falam sobre a água. Quando o êxodo estava acontecendo, eles chegam naquele local onde as águas estão amargas, que é conhecido como Mara, né? As águas amargas, que o povo não tem o que tomar. Depois chega em determinado momento em que Moisés toca na pedra para nascer a fonte. E se nós pegarmos um pouquinho mais atrás, nós vamos ver que Noé toma o vinho da ilusão. E no vinho da ilusão ele fica nu. E Jesus é exatamente, ele pega a água, que é o símbolo que estava lá em Moisés, transforma em vinho. Agora esse vinho não é mais o vinho da ilusão. Depois ele diz para a gente que ele era videira e nós éramos a vara. E o pai é o agricultor. E quando chega no final da vida, ele pega o pão e fala, esse é meu corpo. Pega o vinho e fala, esse é meu sangue. O mesmo vinho do início. Fazendo com que os símbolos, a gente entenda ele de uma forma muito maior. E na hora que a doutrina espírita vem, o símbolo que abre a doutrina espírita é o símbolo exatamente da videira. A mesma videira, o mesmo traço, em que ele mostra a continuidade, ou seja, ele pega aquele símbolo e vai transformando. Muitas pessoas vão falar sobre a expulsão dos vendilhões do templo. E fala que Jesus chegou e expulsou os vendilhões do templo, como se o templo ali existente era o templo divino. Ele mesmo disse, chegará um tempo que nós amaremos a Deus em espírito e verdade. Então ele não podia estar defendendo o templo de pedra. Ele mesmo falou, olha, eu te digo que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Mas ao mesmo tempo ele falou para nós, olha, destruí esse templo. Em 3 dias eu construirei. Aí diz a narração do Evangelho. Aí compreendeu-se que ele estava falando do templo do seu corpo. Então Jesus, quando expulsa os vendilhões do templo, está expulsando a imagem que até então tínhamos de Deus. Que era a imagem do Deus dos exércitos. A imagem de um povo. A imagem que atendia os caprichos do homem. A imagem que usava a morte como símbolo de consagração. E naquele momento ele substitui aquela imagem por uma imagem do Deus vivo, em que nós passaríamos a adorá-la a partir da transformação nossa, numa compreensão mais ampla de Deus como Espírito. Da mesma forma que nós vemos, por exemplo, a Torre de Babel, que significa a queda, onde cada ser que caiu fala a própria língua do seu orgulho. E na noite de Pentecoste, todo mundo ouve na própria língua, unificando-nos todos através do sopro do Espírito. Então tudo isso são símbolos. Moisés que bateu na pedra e tirou a água para o israelita tomar. Jesus chega para a samaritana e fala, se você soubesse quem eu sou, você beberia da fonte da água viva, a água eterna. Olha, o mesmo símbolo sendo transformado por uma visão ampla de conceito, uma visão ampla de caminho. E esse conceito
que o Senhor nos traz na visão divina. Ele vai falar de Deus em todo o percurso e a nossa relação com Deus. Eu separei algumas coisinhas, só para que a gente possa notar a importância e a vastidão do conhecimento, e a gente possa notar que tudo que a gente quer saber de Deus, Ele falou a gente. Basta a gente procurar entender. Vamos iniciar então com o Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa palestra aqui faz parte da gente lembrar, né, do Evangelho, dos seus 150 anos, e ao mesmo tempo da importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo, em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissolver as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ou seja, tudo vai ser colocado no seu verdadeiro sentido. E isso explica, sobretudo, o verdadeiro sentido do Evangelho do Mestre Jesus. Agora, olha só interessante, essa mensagem começa assim, como um grande exército. Olha, o mesmo exército que antigamente se acreditava que fosse as forças celestiais defendendo Israel. Ela ganha uma nova visão, como um grande exército espalhamos sobre a face da terra. Ó homens! A mesma mensagem, falando do mesmo exército, mas agora colocando a visão do exército não mais como força humana, não mais como força que vai desapropriar a terra alheia em prol de um povo, não mais como um Deus de ira e de vingança, mas um exército que vem restabelecer a verdade no seu verdadeiro sentido, dando a verdadeira noção do que significa a força, como força espiritual, e não como força de domínio. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito de verdade. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Essa afirmação é muito forte. Todas. Olha, então se a gente olhar o cristianismo verdadeiro, o cristianismo do Cristo, ali está a verdade. E é toda. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores religiosos em geral, só são incompreensíveis, alguns até parecendo irracionais, por falta da chave que permita que se aprenda seu verdadeiro sentido. Então olha só que interessante, olha, a mensagem anterior, colocando o verdadeiro sentido que vai ser restabelecido, precisa de uma chave. Se a gente encontrar a chave, a gente tem toda a verdade. E essa chave está na nossa mente. Então vamos começar. Primeira coisa que Jesus fala de Deus, que é muito interessante, ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus. Então a gente pergunta, onde é que está Deus? Ele deu a resposta: nos céus. Agora, qual é a chave para entender o que é céu? A gente muitas vezes confunde céu com lugar. Na verdade, quando fala assim, céu, a gente olha para cima. Inferno, a gente olha para baixo. Mas é o contrário. Céu está dentro de nós. Inferno é a gente quando olha no espelho. É o contrário. Olha, então presta atenção, Deus está nos céus. Que céu é esse? São as infinitas dimensões da nossa mente. Cada vez que você descobrir um céu, você descobre uma visão de Deus. Por isso que Ele está nos céus, não está no céu, nos céus. Nos céus interiores, o templo
que ele disse: destruí esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Ou seja, no templo, os céus. Então a gente começa a entender que aquelas 3 mentes que eu falei aqui, a mente superior é muito mais do que isso, é uma mente de vários céus. E em cada céu, Deus tem um deleite. Deus é oniabarcante. Deus tem uma infinidade de trajetórias. Uma infinidade de possibilidades. Agora, se nós pensarmos em termos de lugar, olha só que interessante. Hoje, na física, tem a teoria dos universos paralelos. Imagina o seguinte, olha, cada bolinha dessa é um universo. O nosso, por exemplo, ele contém 100 bilhões de galáxias. Em cada galáxia tem 100 bilhões de sóis igual ao nosso. Uma bolinha dessa aqui tem 100 bilhões de galáxias. E em cada galáxia, 100 bilhões de Sol como o nosso. E se cada Sol tiver pelo menos 9 planetas como o nosso sistema, é 9 vezes 100 bilhões de planetas. Hoje estima-se, dentro de uma visão de universo máximo, que nós teríamos 10 elevado a 500 em número de universos paralelos. O que é 10 elevado a 500? Você pega o número 10 e coloca depois de 10, 500 zeros. Esse seria o número de universos paralelos que hoje determinadas teorias da física já aceitam. Agora 10 elevado a 500, cada um com o mínimo de 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 100 bilhões de sóis. Então, se nós pensarmos em céu, só como isso. E Emmanuel diz o seguinte: o número de mundos fluídicos é maior do que os mundos que possam ser detectados materialmente. Então aí nós teríamos de colocar outros tantos 10 a 500 só em fluídico. E o Balde nos diz que todos eles são apenas a segunda criação, porque a primeira criação divina é o universo do Espírito. Então, todos esses mundos estariam envoltos, esse azul que está aqui, ó, pelo universo verdadeiro, que é o universo do Espírito. Então, olha, se nós pensarmos no céu, não como o mundo interior. Agora, vamos pensar isso tudo como o mundo interior. Você imagina as dimensões que é a nossa consciência. E Jesus foi claro: na casa do Pai há muitas moradas. Olha, casa do Pai, que casa é essa? É a casa, é o Espírito. É o templo interior. Nós temos inúmeras moradas, mas a gente prefere morar num lugar só. Condomínio do sofrimento, na rua da ignorância, no conjunto da ilusão e, sobretudo, na vivência do condicionamento. É assim que a gente vive. É a mais pobre de todas as moradas. Chama-se autofavela. E a gente se contenta viver lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se a gente pensar como lugar, é os mundos paralelos. Se nós pensarmos como mundo íntimo, nós vamos entender por que Jesus: eu vou preparar-vos lugar. Porque Ele chefia a nossa evolução. Voltemos em Pedro Balde. Deus é tudo. Nada pode existir além de Deus.
para criar, Deus não podia deixar de recorrer à substância de que ele era feito. Então vamos pensar, qual é a substância divina? A gente acostumou falar assim, a substância é o fluido universal. O que é fluido universal? É substância? É coisa? Olha, só para a gente raciocinar. Se nós pegássemos a matéria do universo todo e apertasse ela para virar matéria, para a gente pegar, virar substância, daria 10 gramas. Então o que é fluido? O que é substância divina? Só existe uma substância divina, gente, é o amor. Então o fluido universal em Deus é amor. Entre nós é a matéria. Mas a matéria só existe como forma por causa do movimento. Então nós podemos dizer que a substância da vida é o amor. E a substância dela em movimento nos dá noções desde a matéria, a energia, até o espírito. Não acabamos de ouvir a música aqui? Tudo que é sagrado se move. Acabamos de ouvir aqui, não foi? A música que cantou tão bonita aqui para nós. Tudo que é sagrado se move. E exatamente isso, quer dizer, a substância divina não é uma substância que a gente pode pegar como matéria. A substância divina é o amor, por isso que nós fomos criados pela mesma substância, imagem e semelhança, a substância do amor. Se é a substância do amor, a base da substância do amor é a liberdade. Por isso que é imagem e semelhança. A mesma substância. Então não tem como a gente não amar. Você fala, não, mas nós estamos tão longe do amor como você fala. Sim, porque acontece que hoje a gente só ama a nós mesmos. É amor. Só que é amor a nós mesmos. Por isso que Jesus disse, olha, ame o próximo como a si mesmo. Porque se ele falasse assim, ame o próximo, a gente não entenderia. Como é que é, Senhor? Não, como vocês mesmos. Ah, eu entendo. Nós amamos, só que amamos a nós mesmos. Narcisismo. Continuando com o balde. Deus é livre e perfeito. Então a criatura, sendo da mesma substância, também deve ser livre e perfeito. Olha, nós fomos criados pela substância do amor, então a substância é perfeita. Assim, mas onde nasceu a imperfeição? Então essa perfeição tem de ter um ponto que permita a transformação. Porque se já fosse feito de perfeição absoluta, não haveria transformação. Então não haveria criação. Cada ser é perfeito dentro dos limites da individualidade que o constitui e define. Ou seja, é uma perfeição relativa em relação a Deus. Uma mesma substância. Não a mesma consciência. A primeira, única e verdadeira criação foi não uma criação do nada, mas uma emanação do seio de Deus, de puros espíritos, em que Deus, o Eu Sou Uno Criador,
quis refletir a si mesmo, nela amando uma sua diversa individuação, em míriades de eu sou suas criaturas. Então aquela imagem lá, ó, Deus do seu estado único, agora vamos entendê-la como criatura, feita da mesma substância, e cada um perfeito relativamente àquilo que representava. Agora isso é interessante. Quando Deus criou o ser puro espírito, deixou apenas um ponto incompleto na sua obra, a fim de que ela fosse completada pela livre adesão do ser. Este deveria, com aceitação, harmonizar-se com o sistema e nele, fixando-se em seu posto, dar prova de que sabia fazer bom uso da liberdade e inteligência que Deus lhe dera, compreendendo qual era o seu lugar na ordem da criação. Então Deus só pode ter criado um sistema, por isso que o Baldi fala, como é o nosso caso do nosso sistema físico. O nosso sistema físico, só em termos de matéria, só em termos de célula, tem 50 bilhões, trilhões de células. Ou seja, é um sistema onde cada um desempenha uma função na obra que representa o corpo. Esse sistema está organizado numa hierarquia. Graças à física quântica, nós podemos falar uma hierarquia entrelaçada, aqui representada nesse desenho. Ou seja, uma mão que pinta a outra. Então, o verdadeiro criador do quadro está fora do quadro, que é Deus. E está dentro do quadro, que é a concepção da hierarquia entrelaçada. Ou seja, nós pertencemos a um organismo onde, a partir de um ponto incompleto, nós vamos aderir ao amor, completando esse processo, através de uma hierarquia entrelaçada. E qual era o princípio desse processo? Jesus deixou claro: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Olha só que interessante. O ponto que o Baldi fala é que ele deixou incompleto a perfeição individual para a perfeição divina. E Jesus deixa claro: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Os céus nós já estudamos. Perfeição, ou seja, qual é a nossa meta? Ser perfeito como Deus. Porque se não houver a perfeição como Deus, não existe a unidade. Agora presta atenção no que eu estou falando. Perfeitos como, não é perfeitos igual. Por isso que fala imagem e semelhança. Não fala imagem e igualdade. Porque existe uma diferença de potência. Então, sede perfeito como o Pai é perfeito. Porque se não houver essa perfeição, não existe a unidade. Como é que Jesus poderia dizer, eu e o Pai somos um? Deus, na sua bondade para com a criatura e por amá-la, fizera-a semelhante a Ele, mas não idêntica. Isto é, da mesma natureza, mas não da mesma potência. Então a obra divina, feita da mesma substância, que é o amor, diante do mesmo princípio, que é a liberdade, tinha como meta fazer com do ponto de incompletude a gente dar o passo para ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. A mesma perfeição, porque é a única condição de ter a unidade. A totalidade teria de se transformar em unidade. A individualidade expandindo para a totalidade expandindo para a unidade, na perfeição de Deus. Mas lembra, não com a mesma potência, mas dentro do mesmo princípio.
E olha só que interessante. Porque meu Pai é maior do que eu. Olha só que interessante. Ou seja, eu não sou da mesma potência do Pai. Eu sou construído na mesma imagem. Eu sou construído a partir da mesma substância. Vivencio o mesmo princípio. Caminho para a mesma perfeição. Mas não em identidade. Porque o Pai é maior do que eu. Voltando, né? Ou seja, não idêntico, não da mesma potência. O Pai é maior do que eu. Continuando. Olha o que Jesus fala. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Esse é o nosso destino. Ser um. Então nós caminhamos para ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Não como identidade, mas como sistema, onde cada um de nós ocupa uma função nesse sistema. Então, o balde. Eis então que, realizada a criação, Deus se nos apresenta como unidade orgânica. Olha aqui o símbolo da unidade orgânica. Eu coloquei vibracional para a gente perder a visão da matéria. Coloca aqui que cada pontinho desse é um ser, completando cada uma função no organismo, num sistema, constituída por muitos elementos diferentes, mas mantidos ligados pelo estado orgânico em que se transformou o todo. Assim como todas as células de nosso organismo físico também são mantidas ligadas por seu estado orgânico, sem o qual elas, consideradas como seres separados, não podem viver. Daí a absoluta necessidade dessa concórdia e dessa unidade que rege o sistema. Então, para transformar a totalidade em unidade, nós temos que sair do ponto de incompletude para sermos perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, a partir da mesma substância, o amor, e a partir do mesmo princípio, a liberdade. E aí nós já tínhamos mostrado isso aqui, né? O Espírito é um, como fala Paulo de Tarso, lá em Éfeso, lá no Gálatas. O Espírito é um. Por quê? Porque o Espírito, nós já estudamos várias vezes isso, é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Como ocorreu a queda, surgiu a consciência. Então nós podemos dizer que Deus nos criou aqui, ó, a individualidade na totalidade. Nós deveríamos fazer um movimento para cá, ó, através de sermos perfeitos a partir do ponto de incompletude. Mas houve uma queda. Criou-se a consciência. E dessa consciência nasceu os vários universos que nós falamos no início da palestra. E Jesus continua em João. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha só como é que ele fala aqui, gente, ó. Como tu o és em mim. Olha os céus. Os céus é interno. A morada é interna. Como tu és em mim e eu em ti. Olha a perfeição. E que eles sejam em nós. A perfeição. O mestre tinha feito o movimento da perfeição, perfeito como o Pai, como um dia nós vamos fazer.
E aí poderemos ser um com Ele. Agora, como é que eu faço para ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Jesus nos ensina: não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Agora, como é que eu vou saber a vontade do Pai se eu não sei a existência dele dentro de mim? Se eu não conheço o céu onde ele fala? Eu só conheço a minha vontade. E ai de quem for contra ela. Não é assim que nós somos? Então, o caminho da perfeição, vamos voltar aqui para a gente poder ver. O ponto incompleto é sair da perfeição da individualidade, a partir do conhecimento onde Deus está, nos céus, ser perfeito, entendendo que não é identidade e nem a mesma potência, sabendo que Deus é maior do que qualquer um de nós, mas guardando, para que a gente seja um, a partir de um organismo perfeito, onde cada um de nós cumpre uma função, onde nós somos um, que é o Espírito, e onde a gente possa ter o Pai em mim e nós nele, a fim de que todos sejamos um. E para a gente fazer isso, nós temos que fazer a vontade dele. Porque se a vontade dele é amor absoluto, a vontade dele não expressa poder como a gente pensa. A vontade de Deus expressa o amor na sua feição absoluta. A gente gosta de interpretar Deus só como poder, como força. Mas o poder de Deus é amor absoluto. Então ele entrega absoluta. Então fazer a vontade do Pai não é, ai meu Deus, eu nego a minha vontade para fazer a vontade do Pai, porque senão ele é de justiça, ele acaba comigo. Não, fazer a vontade do Pai é entrega absoluta, porque a vontade do Pai é o amor absoluto. Ou se é o amor absoluto, ele entrega tudo. Por que Jesus pode falar que ele e o Pai é um? Porque ele recebe tudo de Deus, porque Deus entrega tudo, inclusive o poder. Entendeu por que a gente caiu? É um poder incomensurável, um poder absoluto. Para que a gente não perca isso, vamos caminhar. Está lá Pietro Baldi: os caminhos de Deus, que são amor, conduzem à unidade. Então aquela unidade para a gente percorrer tem de ser pelo amor, porque o Pai é o amor absoluto. Então aquele ponto incompleto da obra divina é o ponto em que, por livre adesão, nós temos de caminhar para o amor absoluto. E nós fizemos um movimento de amar absolutamente a nós mesmos. E estamos no processo de transformação desse amor. E para que não tenha dúvida, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Qual é a vontade do Pai? Amor absoluto. Quem seguir a vontade do amor, esse se torna meu irmão, se torna minha mãe e se torna meu pai. Porque nós nos tornamos uma unidade. E na unidade, cada ser vive dentro um do outro. É interessantíssimo, porque a unidade é feita de conjunto. Eu contenho todos os seres e estou contido em todos os seres. É amor absoluto, não tem divisão.
É um contínuo. Olha que interessante. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que interessante, gente. Olha essa imagem aqui que é tão bacana. Todos nós dentro do Cristo. Paulo de Tarso viu essa imagem. Nós somos células do corpo do Cristo. Ele viu. E agora só que ele fala, ó, naquele dia, ou seja, quando acabar a evolução, quando o filho pródigo voltar para a verdadeira casa, que é a casa do Espírito, naquele dia, conhecereis que eu estou no meu Pai, a unidade, e vós está em mim, e eu estou em vós. Porque esse amor absoluto não tem fronteira. Todos os seres estão contidos em cada ser, e cada ser está contido em todos os seres. Todos os seres estão contidos em Deus, e Deus está contido em todos os seres. Não existe fronteira, não existe horizonte. É um contínuo. Quem criou o horizonte foi a mente egóica. Quem criou a separação foi o egoísmo e orgulho. Quem criou a divisão foi o narcisismo. Quando o narcisismo desaparecer, o orgulho e o egoísmo desaparecer, nós vamos perceber isso aqui, ó. Naquele dia, ou seja, dentro do tempo, naquele dia conhecereis. A realidade é essa. Por que a gente não vê? Porque a mente que percebe é a mente egóica. É a mente que está presa no condicionamento. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. O que ele quis dizer com isso? Em outras palavras, né? O que é o um? O um não é a unidade? Olha lá o que nós mostramos aqui, ó. Então não há nenhum bom, só um é bom. O que é um? Não é o Espírito? Ou seja, a bondade é uma força coletiva, ela não é individual. Porque a bondade é a expressão do amor supremo. Eu não sou bom, eu vivo a bondade, que é uma expressão do amor. E o amor é como o ar, não é de ninguém. É a força que alimenta. Por isso que Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão do amor, é o pão da possibilidade infinita. Esse é o pão. Por isso que Jesus fala: eu sou o pão da vida. Por que ele é o pão da vida? Porque ele é o Pai é um, ou seja, eu sou o amor. Por isso que ele diz: comei esse pão, ou seja, o pão da vida. Bebei esse vinho, a fonte da vida, que está dentro de ti. Aí a gente foi lá, pegou isso e repetiu como um símbolo físico. Corta o pão, dá a hóstia, pega o vinho e toma. É ruim, hein? Agora olha só o que é o amor, o que é a vontade de Deus. Vamos lá de novo. Porque a gente toda vez que fala em vontade divina, não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai. A gente pensa que é uma imposição, como a gente falou hoje à tarde. Agora olha lá o que é a vontade de Deus, olha o que ele falou, olha o que é o poder do Espírito, por que houve a queda. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha, todas as coisas me foram entregues.
Então a vontade do Pai é doação absoluta. Agora, olha que interessante, a alma gêmea nossa é Deus. Olha aqui que ele diz, ó, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só o Pai nos conhece verdadeiramente, ou seja, porque cada um de nós é unigênito, cada um de nós é único. E só o Filho que conhece o Pai. E no caso que o Filho que conhece, só Ele pode revelar. Ou seja, nós revelamos um para o outro no estado orgânico, cada um de nós conhece de Deus, vivendo em cada céu que é o nosso mundo interior. E o poder de Deus é qual? Entregar tudo, porque esse é o caminho de Deus, a vontade de Deus é a entrega absoluta de tudo. Por isso que é um poder extraordinário que o Espírito tem. É entrega absoluta, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Quem não entende a queda, agora entende, porque foi entregue tudo. Por isso que o Espírito acha que é Deus. João, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o único da sua espécie. Por isso que fala lá, ó, só o Pai conhece o Filho, porque cada filho é único. Então o Filho unigênito, que está no seio do Pai, olha os céus, esse o revelou. Então, quando Moisés vem, ele revela o Deus da imagem, o Deus do símbolo. Quando Jesus vem, ele revela o Pai. Que Moisés, apesar de toda evolução, viu através das lentes da mediunidade. E o Cristo, através da vivência, da experiência interior e intransferível. Aquilo que nós falamos hoje. Por isso que o Deus de Moisés é um Deus dos exércitos. Um Deus que defende Israel. E o Deus do Cristo, Israel, é o universo. E Ele perdoa sempre e entrega sempre. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por quê? Porque o Pai entregou tudo ao Filho. E o que é a entrega de tudo? Graça e verdade. Então a vontade de Deus é graça e verdade, ou seja, é entrega, é amor, não é imposição. Não é essa vontade que a gente tem, não é narcisismo, não é idolatria. E para que a gente não tenha dúvida, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Pus até o símbolo da mandala aqui, né? Para dar uma visão de totalidade. Olha lá, ó. Todas as coisas. O mesmo que tinha dito anteriormente, ó. Todas as coisas me foram entregues. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou à sua vontade, às suas mãos. Ou seja, qual é a vontade do Pai então? É o amor absoluto. E o que Ele faz? Entrega tudo ao Filho. Opa. E para que não tenhamos dúvida, olha o que Jesus fala. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Então a vontade de Deus é amor absoluto, entrega absoluta na mão do Filho. Agora dá tempo para entender por que ele fala, eu e o Pai somos um. Porque quando você chega no campo da unidade, você recebe tudo. Quando ele está na cruz, olha o que ele fala. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha Deus nos céus. Então não é uma balela falar que Deus está conosco. Nós é que não percebemos. E para que não tenha dúvida, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou. Ou seja, o Pai fala através de nós. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Olha que Jesus diz, né? A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tudo quanto o Pai me deu, dele é meu. Todas as coisas me foram entregues. E olha que Jesus era cheio da graça e de verdade. E Pilatos, como um homem comum, né? Olha a pergunta que ele fala. Ó. Que é verdade? E Jesus responde, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós só vamos descobrir a verdade quando nós descobrimos Deus em nós. A gente tem mania de falar, a palavra da Bíblia é a palavra de Deus. Não, a palavra da Bíblia é a palavra de captação de cada médium que escreveu ela. Dependendo do ponto de evolução em que cada médium, na figura de profeta, patriarca, estava. Então a palavra da Bíblia não é a verdade no sentido de a palavra divina, é a palavra que foi possível captar. E cada um captou de um céu, desde o céu egóico até o céu superior. Aquele que traz a verdade na sua visão absoluta é o Cristo. Mas essa verdade passou pelos evangelistas, adaptada ao nosso meio. Então, para que a gente lembre, né? Que nós vivemos num universo perfeito, infinito, eterno e absoluto. Não vibratório, intrínseco e interior. E Deus, como lei, como princípio é lei, como essência é amor, como substância é vida, como ser é a verdade. Por isso que Jesus fala tão claro, né? A tua palavra é a verdade. E por isso que quando conhecereis a verdade vos fará livre. Ou seja, vamos colocar agora, conhecereis Deus e Deus te fará livre. Porque a palavra de Deus que é a liberdade. Ou seja, enquanto você não descobrir a palavra de Deus em ti, não existe nem verdade e não existe nem liberdade. E olha só que interessante, na hora que você descobre a liberdade você recebe tudo de Deus. A liberdade é oniabarcante. O balde. Se a verdade absoluta é uma só e jamais muda, é natural que no relativo humano não possa caber senão a verdade relativa, limitada e em evolução. É natural que a capacidade humana de compreensão não possa abarcar a verdade absoluta, que está além de toda a inteligência humana, e que, pois, a esta verdade não se pode subir senão por graus,
por aproximação sucessivas. Então aqui está a espiral da evolução, né? Nós vamos percorrendo ela até que o amor nos torne uno. Até lá, a verdade vai ser relativa. Como a mensagem de Pascoal na Revista Espírita, né? Fala a mesma coisa. Agora olha só que interessante, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Gente, olha lá, vamos de novo? Tudo quanto o pai tem é meu. O pai ama o filho e entrega tudo. E agora olha só o que faz. Ó. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Você é partícipe da criação divina. É tudo, a expressão sempre é tudo, porque entrega, é amor absoluto. E nós não vemos quase nada, né, que Deus faz na nossa vida. Quem me vê, a mim vê o Pai. Por quê? Quando ele fala ver, não é ver no sentido físico. É ver dentro do céu da alma, dentro do céu que está em nós. Por quê? Porque Jesus significa a individuação da força divina. Porque a gente só consegue ver quando individualiza. Só quando individualiza que a gente consegue ver. Então Jesus se manifesta entre nós, se torna visível, para que a gente compreenda que a força divina existe. Porque a gente só compreende qualquer fenômeno quando ele se individualiza, caso contrário a gente não entende. Tudo que é abstrato é dificílimo para a nossa compreensão. Tem de se tornar concreto, porque senão a gente não percebe. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então quem não é de Deus não vê o Pai, entendeu por que a gente não vê? Para ver tem de ser de... Nós lutamos contra a vida. Então nós lutamos contra Deus. Agora olha aqui que ele diz, Jesus, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Olha de novo aqui, gente, ó. Sempre vê. Onde é que estão os anjos? Nos céus. Olha quem ficou no sistema. Sempre vê. Se sempre vê, sempre tudo é entregue a eles. E sempre tem a palavra de Deus. E sempre vê tudo que Deus faz. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí, moçada, vocês têm visto a Deus? Entendeu por que a gente não vê? Porque o mal é a força que condiciona e que quebra o processo. Olha aqui que nós estudamos. Onde está o Pai que o Filho não vê? Não vê por quê, gente? Porque quem faz o mal não tem visto a Deus. É só por isso. Mas quem faz o bem, esse vê a Deus. E vê o tempo todo. Sempre.
E a gente, ao contrário, nunca viu. Ou, em outras palavras, sempre não viu. Como é que é você com Deus? Eu sempre não vejo. E agora está explicado por quê. Ó. Quem faz a vontade do Pai, que é o amor absoluto, esse vê sempre. Agora, quem faz o mal não tem visto. 1 Timóteo. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. O que é a luz inacessível? É aquilo que está além do tempo e do espaço. É o sistema de Uvalde. A verdadeira imortalidade. Que nenhum homem viu. Por quê? Porque todo homem ainda está preso no mal. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então só existe uma maneira da gente ver, é limpar o coração de toda a maldade. Ok? Obrigado, boa noite, um beijo.